Boa noite a todos. Que a graça e a paz esteja em cada coração nesta noite. Que bom que você veio, né? Estamos contentes por vê-los novamente na casa do Pai, para adorar e engrandecer o nome dEle, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Aleluia, né? Como palavra de saudação aqui em Efésios, vamos meditar aqui em Efésios 6. Efésios 6:10 diz assim: finalmente, fortaleçam no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Pois isto, vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, né? Até aqui, glória a Deus, né? Então vamos nos revestir do poder de Deus, porque só Ele que nos dá força, né? Para vencermos os dias maus, né? Estamos vendo aí, né? Os dias não são bons, mas se nós tivermos firmes no Senhor, a palavra de Deus diz que nós venceremos, né? Assim como Ele venceu, nós também vamos vencer. Se apegue ao Senhor, busque ao Senhor enquanto se pode achar, né? E nós temos a oportunidade nesta noite de buscar ao Senhor, de se render na presença do Senhor. E eu te convido nesta noite, se renda ao Senhor, se renda ao Espírito Santo nesta noite, que Ele quer falar com você, assim como Ele quer falar comigo, Ele quer falar com você também. Abra o seu coração, fica de pé em nome de Jesus. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por este privilégio, porque é um privilégio estar na Tua presença nesta noite, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, que veio, Senhor, ao meu coração nesta manhã, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque a Tua palavra nos alerta para que nós possamos nos revestir do Senhor, buscar mais em Ti, Senhor, ler mais a Tua palavra, estar mais ligado em Ti, Senhor, que nada possa nos atingir, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu entrego nesta noite a cada vida que aqui se faz presente, Senhor. Eu não conheço, mas o Senhor conhece cada um, porque a Tua palavra diz que o Senhor sonda os nossos corações, sonda a vida dos nossos irmãos nesta noite, Pai, e aquilo que ele precisa, sonda o coração dele, vá de encontro à sua necessidade, Pai. Que Ele está aqui, Senhor, colocando diante do Teu altar, Pai, te pedindo, ajuda o Senhor a seguir adiante, ajude, Pai, a estar firmes na Tua presença. Em nome de Jesus nós te louvamos, em nome de Jesus nós te glorificamos nesta noite. Toma nossa vida, toma o primeiro lugar em nosso coração, em nossa mente, em nossas vidas, Pai, e nós nos rendemos, Pai, na Tua presença, porque toda a honra, toda a glória pertence a Ti. Receba o nosso louvor, a nossa gratidão, em nome de Jesus, e as palmas glorifiquem ao Senhor. Amém, vamos com palmas ao Senhor. A tristeza se verá, a dupla honra me ornar, com boas novas proclamar,
história a celebrar. É chegada a minha hora, meu silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Onde era tristeza se verá a dupla honra me ornar, com boas novas proclamar, uma nova história a celebrar. É chegada a minha hora, meu silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. O que eu achava estar perdido, tinha desistido de sonhar. Meu Deus já decretou, este é meu dia. Minha virada a festejar. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Aleluia. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te
agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não vivo pelo mundo. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence a Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Deixou morrer e nem desanima. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence, ó Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence a Deus. A honra, a glória, a força e o poder a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence a Deus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que eu tenho, em troca do amor eu falharia.
Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Em mim, e se eu vender tudo que eu tenho em troca do amor, eu falharia, aleluias, pois o amor não se compra. Eu quero conhecer Jesus. Declare a Ele. Eu quero conhecer Jesus. Aleluias. Eu quero conhecer Jesus. O amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado
falar, tu cantava sobre mim. E tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste esta vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, aleluia. Traz luz para a sombra, escala a montanha pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói a mentira pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala a montanha pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala a montanha pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala a montanha pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia! Aplaude para o Senhor, porque Ele está nessa noite aqui. Oh, aleluia!
Graça e paz. Está muito baixo. Graça e paz. Aham. Nem parece que vocês vieram para adorar o Rei dos Reis. Estão meio desanimados. Tem que se animar, porque eu tenho certeza que Ele não é desanimado. Ele é forte. Ele é o Todo-Poderoso. Então nós temos que da nossa fraqueza tirar força. Não foi isso que ele disse para Moisés, disse para Josué? Isso é interessante, porque aqueles homens o via face a face, via que ele fazia o que os anjos faziam, e mesmo assim provavelmente eles fraquejavam, porque o Senhor dizia para eles: seja forte e corajoso. Não mandei eu, seja forte e corajoso. E também para dizimar e ofertar tem que ser forte e corajoso. Não é para qualquer um. E lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 23, tem algo interessante sobre trazer a oferta, trazer o dízimo, seja elas voluntárias, seja elas de uma prova com Deus, entre você e Deus. Deus está te abençoando demais e você fala: Senhor, eu não vou dar só 10%, eu vou dar 30%. Eu não vou só ofertar o que eu costumo ofertar dia a dia, mês a mês. Eu vou fazer uma oferta sobrenatural, porque o Senhor tem sido sobrenatural na minha vida. Só que antes de tudo isso, eu tenho que estar alinhado com aquilo que Ele fala. É perdoando que se é perdoado, é amando que se é amado. Amar aqueles que te amam é fácil. Ama os seus inimigos, aqueles que te perseguem. E olha só que coisa interessante que o Senhor fala. Mateus 5, verso 23. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta, o seu dízimo, diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, ou você contra o seu irmão, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Mateus 5, 23. Você viu que interessante? Isso quer dizer que entre irmãos não pode haver culpa. Entre irmãos não pode ter queixas. Entre irmãos não pode ter divergência. Muito menos estar disperso. Temos que lutar para fazer o melhor. Porque se a gente não tiver em paz um com o outro, nem as nossas ofertas, nossos dízimos sobe como aroma suave e agradável ao Senhor. Então nós temos que viver em perfeita harmonia, em perfeita paz um com o outro. Mas claro, se o irmão não quiser, não significa que você será o culpado, mas pelo menos você fez a sua parte. Amém? Então traga o seu dízimo, a sua oferta, venha com liberdade. For pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir,
porque estou aqui. Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Sim, eu quero te adorar. Glória, inclina a sua cabeça. Pai, não há nada melhor do que estar na tua presença, te adorando, te bendizendo, sermos completos na nossa fidelidade, porque o Senhor é fiel. Nós queremos te bendizer pelos dízimos, pela oferta da tua igreja, do teu povo, que tem mantido esse ministério de pé. Ele é do Senhor, ele depende exclusivamente do Senhor, de continuar despertando nossos corações, de continuar usando as nossas vidas, de continuar acrescentando na vida dos irmãos e irmãos. Por isso nós queremos declarar em nome de Jesus o sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. Nós queremos bendizer pelos nossos celeiros que transbordam, para que o Senhor seja glorificado e exaltado. Nós queremos suplicar que o Senhor continue conosco dia após dia da nossa existência, e dizer que o Senhor é um Deus bom, que o Senhor é um Deus de graça e de poder, que o Senhor é um Deus de vida e de paz. E muito obrigado pela tua vida e pela tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então hoje não tem ninguém para testemunhar, né? Ninguém deu o nome. Ah, Cida já levantou a mão. Então vem, Cida. Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Eu vou contar um testemunho em cima do testemunho. Quarta-feira passada eu contei um testemunho aqui. E o interessante é que eu não tinha planejado nada daquele testemunho de quarta-feira. Eu não tinha nem passado pela minha cabeça de testemunhar. Eu li a palavra, quando eu fechei a Bíblia, veio no meu pensamento aquilo que aconteceu comigo, como eu testemunhei quarta-feira. Depois eu cheguei lá em casa e fiquei pensando, falei, meu Deus, como que as coisas né? Eu nem ia falar nada e de repente veio na minha mente e eu tive que falar, né? Então, para mim, no meu entendimento, talvez alguém aqui ou talvez as pessoas que assistem em casa estava precisando de um testemunho para edificar sua fé, né? Porque cada dia mais difícil e as pessoas acabam desistindo de algumas coisas, principalmente vir na casa do Senhor, ler a palavra, orar. Mas hoje, irmãos, eu quero começar, os irmãos me ajudando, eu quero orar um Pai Nosso aqui. E eu estou em Mateus 9. 6, 9. Aí eu li, tem 2 Pai Nosso na Bíblia, né? Mas um é mais diferente e esse eu até deixei aqui para mim poder ler. Se os irmãos puderem me ajudar, vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E continuando aqui, né, fala: pois se perdoares as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então, irmãos, está aí, né? Vamos perdoar, colocar amor no coração, que é o que está faltando.
e continuar vindo, né, na igreja. Eu vou deixar 2 versículos aqui bem rapidinho para os irmãos, que é em Josué 1:9, que diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde vocês andar. Judas 1:20, edifiquem-se, porém, amados, na santidade, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenha-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nós, Senhor Jesus Cristo, os leve para a vida eterna. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem mais? Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, né? Há um tempo atrás eu testemunhei aqui, né? Que quando eu entrei no meu serviço, eu já conhecia minha patroa já há uns bons anos. Ela é advogada e ela casou, e aí eu fui trabalhar para ela. E antes ela era cristã, e aí ela conheceu esse rapaz e ele fez a proposta para ela, e ela saiu da igreja e foi congregar na católica com ele. Batizou, casou lá na igreja católica. E aí tá. E a gente sempre orando, né? Porque eu já conheci ela já há um bom tempo. E aí um certo dia eu fui visitar uma igreja. E cheguei lá e eu conheci uma amiga dela. Aí a amiga dela falou assim: ah, você trabalha lá na Tati, né? Eu falei: sim, sou eu. Aí ela falou assim: então vamos orar, porque eu tô orando para Tati já há um bom tempo. Amém, né? Falei: amém, vamos continuar orando. E aí, um certo dia, eu até testemunhei que a minha patroa foi para a igreja batista e lá gostou e tá lá. Aí tá, tudo bem, até aí tudo bem. Ela já era conhecedora da palavra de Deus e tal, e a gente ficou muito feliz, eu e essa amiga dela, né? Aí, quando é agora, por nossa surpresa, o marido dela foi conhecer a igreja e gostou da igreja. E ele tá lá fazendo campanha, e esses dias ele falou para mim assim: Dalva, o que a gente precisa fazer para batizar, né? Tem que fazer curso e tal. Eu falei: olha, algumas igrejas exigem o curso, mas a nossa igreja lá não exige o curso, não. Se você quiser batizar, você pode batizar. E ele tá firme, forte ali, tá buscando a Deus, lendo a palavra, coisa que ele não fazia antes. E eu, assim, fico vendo ele muito feliz, né? Porque tudo fruto de oração, entendeu? Então, por isso que é necessário a gente pôr as pessoas no nosso convívio, né? Nas nossas orações, né? Porque para Deus nada é impossível. A gente olhava, jamais seria impossível. Hoje ele está, né, conhecendo a palavra de Deus, né? E hoje ele está aí buscando, querendo mais, conhecer mais de Deus, né? Com sede de Deus. E isso alegra o nosso coração, né? Então, vamos continuar colocando os nossos irmãos, os nossos conhecidos em oração, né? Quem levanta de madrugada, lembra lá, pede para o Senhor: Senhor, me lembra o nome daquela pessoa para me orar, né? Não importa, né? Que caminho ele está trilhando, mas um dia o Senhor vai alcançar, né? Assim como alcançou esse casal, eu creio que vai alcançar muitos ainda. Esse é meu testemunho. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. Se não tem mais ninguém, então, pastor Márcio, é contigo.
Glória a Deus. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue abundantemente em nossos corações. Ao início do culto, na oração, para se iniciasse o culto nessa noite, eu pedi a Deus para que o Senhor pudesse aumentar a sua presença aqui dentro do templo. Porque muitas vezes a gente ora tanto a Deus para que Deus encha o templo, né? Mas muitas vezes não é a quantidade de pessoas que vão estar dentro do templo para adorar a Deus, mas sim o coração e a intimidade com Deus, que faz com que o Senhor se manifeste de uma maneira sobrenatural. E quando começou o louvor, eu estou até agora aqui com o corpo arrepiado, tremendo tudo. A atmosfera do Espírito Santo começou a sair desse altar aqui para a nave do templo da igreja. E realmente é uma coisa que muito tempo eu não senti. A gente fica até sem palavras, sem voz para poder se expressar esse mistério, né? A gente fica com as pernas desconjuntadas, joelho, vontade de chorar, vontade de falar em mistério. E o Senhor me fez lembrar aquela passagem de 2 Crônicas, quando Salomão construiu o templo. E ali ele entrou às madrugadas e foi orar a Deus para lhe consagrar aquele lugar. E a palavra diz que a glória do Senhor encheu aquela casa. No dia de Pentecostes também, quando estavam todos ali reunidos, esperando a promessa do que o Senhor Jesus disse, ficar em Jerusalém, aquela atmosfera espiritual ali encheu aquela casa. Todos começaram a ser cheios do Espírito Santo. E o que eu vou ministrar nessa noite é espiritual. E a palavra de Deus diz que aquele que é espiritual, ele discerne as coisas espirituais. Ele entende o espiritual. E o louvor falou, todos os louvores que cantou aqui nessa noite, falou justamente com a ministração que vai ser ministrada nessa noite. E o Senhor se faz presente. Você que é espiritual, você que é batizado no Espírito Santo, você que não é, mas o Espírito Santo te faz sentir a presença dele neste lugar. Dê lugar. Não se acanhe. Não fique com vergonha, não fique temoroso. Dê lugar a ele. Ele se faz presente nessa noite. Se você sentir de chorar, chora. Se você sentir de falar em outras línguas, fala. Porque a palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Lá no mundo você gritava, você pulava quando você ia para a discoteca, quando você ia para os bailes. Você gritava. E quando é para o Senhor, a gente fica fechado, né? Não dá liberdade para o Espírito Santo usufruir nós. Então nessa noite, o Espírito Santo se faz presente. E o tema da mensagem nessa noite é o milagre da restituição e da honra, que muitas das vezes o inimigo da nossa alma roubou de nós. E o personagem que passou esse drama todo, que foi desprezado, que se sentiu esquecido no seu tempo, Deus o honrou. E espiritualmente você vai sentir quando a palavra tocar no seu coração. 2 Samuel 4:4,
Abra sua Bíblia aí, acompanhe conosco. Se você tiver caneta e quiser ir marcando os capítulos e os versículos para você ir meditando no seu lar, na sua casa, com mais tempo, juntamente com a oração, você pode fazer isso. 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Não sei se você já leu a história desse personagem. Como eu disse, a ministração ela é bem espiritual. Eu falo porque os louvores que foram cantados concretizou isso. Amém? Acompanhe comigo. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés, e era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Gisrael. E sucedeu que, apressando-se, ela a fugiu, e ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. A graça divina não mira nossos defeitos, nem tampouco as nossas impossibilidades. Ela não pede nenhum esforço que não seja unicamente a fé, para que o aceitamos em nossa vida. Mefibosete era o filho de Jonatas, um dos filhos de Saul, pela qual era para ser o sucessor de Saul diante do trono de Israel. E como todos nós sabemos, ao lermos a palavra de Deus, ao estudarmos e meditarmos nela, sabemos que na época de Israel, sempre quando Israel se fazia algo que desagradava a Deus, Deus lhe enviava uma nação estrangeira para lhe colocar no prumo. E nessa época não foi diferente, porque, como nós sabemos, Israel estava em guerra com os filisteus. Na introdução, a história de Mefibosete traz um misto de fracasso e de sucesso. Ele era um filho de Jonatas, o amigo de Davi. Jonatas era um sábio que viu em Davi a unção de rei. E sabia que seu próprio pai estava reprovado por suas ações e vida desonra a Deus. E mesmo sendo o sucessor do trono, renunciou porque viu em seu amigo o homem escolhido para liderar não só o exército, mas também a nação de Israel. Mefibosete, o filho de Jonatas, antes de morrer, da morte de Saul e Jonatas, e Davi firmaram um pacto. Como nós sabemos, Davi ele tinha um pacto com Jonatas. Eles, por uma amizade tão íntima que eles tinham, antes de acontecer a morte de Saul e de Jonatas, que morreram numa batalha, Davi e Jonatas tinham feito um pacto, um com o outro. Isso está lá em 1 Samuel 20, 13 ao 17. E Davi firmaram um pacto entre famílias. Jonatas o protegia das loucuras de seu pai, Saul. E se um dia ainda vivesse Davi, tornando-se rei, cuidaria dele e dos seus descendentes. Esse é o pacto que Jonatas tinha feito com Davi. E ano vai e ano vem, Davi ainda não tinha cedido ao trono, subido ao trono, enquanto Saul ainda estava vivo.
Aí um trágico acidente acontece com esse personagem chamado Mefibosete. Para a tristeza de Davi, Jonatas e Saul morreram no mesmo dia. E Davi se tornou o rei de Israel. Era comum, naquela época, entre as nações, que um novo rei exterminasse a todos os familiares do antecessor, para que não houvesse uma inressurreição. Assim, quando a notícia da morte de Jonatas e Saul se espalhou, a desgraça veio à casa de Jonatas. E seu filho Mefibosete, de 5 anos de idade, além de perder seu pai e o futuro trono de Israel, ficou aleijado de ambos os pés, porque a sua cuidadora, que deveria salvá-lo da morte, a ama dele, cuidava, e diz a palavra que ele caiu e quebrou os pés, ficou coxo, aleijado, né? Andava só se arrastando. Mefibosete, o príncipe que vivia em Lodebar. Quem já leu essa passagem? Essa cidade chamada Lodebar é uma cidade onde era levado essas pessoas que eram acometidas de lepra naquela época, pessoas aleijadas, surdas, mudas, quer dizer, uma cidade dos esquecidos, dos impossibilitados, dos rejeitados. E Mefibosete foi parar nessa cidade. Ali ele cresceu, se tornou um rapaz, um jovem, mas sempre dependendo dos outros, se arrastando pelo chão, sem possibilidade de trabalhar, de se sustentar e de se manter. Após a sucessão de Davi ao trono de Israel, não se ouvia mais falar em Mefibosete. Ele é levado para Lodebar e lá vive, exilado e totalmente esquecido por toda a sociedade, inclusive por Davi. Isso significa que sem pasto, um lugar deserto e árido. Assim era visto também a cidade de Lodebar. E Mefibosete significa semeador, e seu nome que significava Mefibosete. Semeador de vergonhas em Lodebar. Mefibosete viveu sem fé, sem esperança e sem Deus. Aí nós imaginamos, se colocamos no lugar desse personagem hoje, talvez na nossa vida espiritual, antes de nós conhecermos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vamos colocar ele aqui como Rei Davi, e vamos nos colocar no lugar de Mefibosete, espiritualmente falando. Lodebar é o mundo onde nós vivemos hoje, onde muitos não têm reconhecimento, muitos te desprezam, muitos não dão nada por você. Mais para frente nós vamos ver o final dessa história. Mefibosete, ele vivia sem tudo isso, sem fé, sem esperança e sem a presença de Deus. Além de tudo isso, a pessoa que foi encarregada de cuidar dele usurpou de todos os seus bens que possuía. 2 Samuel 4, capítulo 9, verso 2 e 3. Aí você vai vendo aí do seu lado espiritual. No deserto, com medo da morte, andando com dificuldades e totalmente aquém da sociedade, Mefibosete não possuía qualquer
perspectiva de mudança de vida. E nem mesmo sabia da aliança que Davi tinha feito com seu pai. Davi fez, mas talvez ele não sabia que Mefibosete era filho de Saul. E Mefibosete não sabia que Davi fizera esse pacto com seu pai. Toda promessa tem um tempo para se cumprir, na minha e na sua vida, e assim como foi na vida desse personagem. E o tempo passou, e Mefibosete cresceu no deserto de Lodebar, longe de tudo que lhe era de direito. Quem que deveria estar sentado no trono de Israel? Era ele, não era? Porque ele era o filho de Jonatas, e Jonatas filho de Saul. Então ele, por direito, aí humanamente falando, ele era o que deveria estar sentado no trono de Israel. Até que o tempo de Deus chegou a Davi, que se lembrou da aliança que ele tinha feito com seu amigo Jonatas. E nos diz a história que ele chamou um dos servos que ali trabalhava no templo, que tinha roubado todas as terras de Mefibosete, toda a herança que ele tinha. E ele usa do mesmo tempo para graça e honra e benevolência. E disse o rei: não há ainda ninguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Isso Davi perguntou a Ziba. E Ziba respondeu: ainda há um filho de Jonatas, ele é aleijado de ambos os pés. E quando Davi intencionou honrar Mefibosete, o mal intencionado por Ziba, que havia se apossado das terras do príncipe, apontando seus defeitos. Ziba conhecia a generosidade do rei e mostrou o defeito para impedir que o rei o abençoasse Mefibosete. Trazendo na nossa vida espiritual, muitas vezes o inimigo faz isso conosco diante de Deus, nos acusando diante do Senhor, de isso, daquilo, de pecado, de coisas que muitas vezes a gente comete, de erros, e assim como esse Ziba colocou barreiras para que o rei não pudesse abençoar e devolver por direito a Mefibosete, às vezes o inimigo faz isso conosco diante de Deus. Como que o Senhor vai abençoar o pastor Ivan? Se ele faz isso, ele faz aquilo, ele faz isso, ele comete aquilo, ele fala isso, ele fala aquilo. Colocando barreiras e impedimento para que o pastor não seja abençoado por Deus. Aí é onde entra a providência de Deus e as mãos de Deus começam a operar. Mefibosete passou do deserto de Lodebar para assentar junto à mesa do rei. Existem pessoas que são mal intencionadas. Ziba não nega a existência, mas faz a questão de apresentar o defeito. Ele sabia que uma pessoa deficiente não poderia entrar no palácio, só não sabia que aquele que estava marcado com o selo real e com o pacto da promessa
na verdade, não importava o que Ziba via, mas o que o rei estava vendo. O diabo, ele pode te acusar de 1001 coisas, mas o que mais importa é o que Deus vê em você. O que mais importa é o sacrifício que Ele fez para que nós pudéssemos ter este privilégio que Mefibosete teve. Nós estamos em Lodebar, às vezes passando pelo deserto, mas vai chegar um tempo, e esse tempo está chegando, e está determinado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para que um dia eu e você, assim como Mefibosete sentou à mesa do rei, se vestiu como rei e comia na mesa do rei todos os dias, e o rei lhe devolveu tudo que lhe pertencia. E tudo isso, espiritualmente falando, por isso que eu falei que a mensagem ela é espiritual, isso vai acontecer conosco. Lembra daquela parábola que Jesus falou do grande rei, do grande banquete, em que o rei mandou os seus servos saírem nas ruas, convidando os convidados, e muitos lhe deram vários impedimentos para não ir na festa e no banquete do rei, e o rei insistiu e mandou que fosse nas ruas, nas calçadas, trouxessem os aleijados, os mancos, os surdos, os mudos, os doentes, para que enchesse a casa do rei para o grande banquete. E nós estamos esperando esse dia. Quando os guardas bateram a porta de Mefibosete em Lodebar, deve ter sido para ele como o dia do juízo, pois sabia que sua vida estava em risco, e como não podia correr, deve ter pensado: agora chegou o meu fim. Mas o que para ele parecia o fim, para Deus era o começo de uma nova vida e de uma nova história. Ninguém pode impedir nossa honra quando chega o tempo do rei nos honrar. Ele sabe o endereço nosso, e quando ele bate a porta, nós temos que abrir e deixar ele entrar. Jesus sabe onde você mora, o seu endereço, ele sabe o número do seu CPF, do seu RG, do seu registro, de tudo. Ninguém pode impedir nossa honra quando chega o tempo do rei nos honrar. Ele sabe o nosso endereço, e quando bate a nossa porta, não é para nos punir, mas sempre manifestar a sua graça e misericórdia. Naquele dia Mefibosete entrou na carruagem real para dar a Deus ao lugar de anonimato. Deus não se esquece da aliança eterna feita com o Filho ao nosso respeito. Tem uma passagem em Salmos que eu não me recordo, aonde diz: pede-me o que queres e eu te darei as nações por herança. Jesus, antes de vir ao mundo, já tinha 1001 promessas, principalmente essa, de vir como rei de todas as nações que existem embaixo dos céus. Quando a visão do rei prevalece, Mefibosete era conhecido pelo nome de Meribaal. Você pode ver lá em 1 Crônicas 8, 34, 9, 40. Merb significa lutador, e Baal é uma palavra em hebraico que significa senhor. Lord, marido ou dono.
A visão de Jonatas tinha para o futuro do seu filho era que, como um príncipe dele, se tornasse um lutador do Senhor. Esta seria a tradução mais correta para o nome de Meribaal, que era o nome de Mefibosete, antes de ele ser Mefibosete. Era comum entre os israelitas dar um nome que representasse o caráter da pessoa. Alguns desses nomes eram também colocados após a morte, representando seus feitos. Podemos destacar aqui 4 visões importantes sobre a vida de Mefibosete. A primeira, Jonatas via um lutador do Senhor. Segundo, Ziba o via como um aleijado impedido de entrar na presença do rei. O pai tem uma visão diferente da do filho. Como foi falado lá no começo, Deus ele não olha das vezes a nossa impossibilidade física ou humana, mas como diz, ele olha a fé que nós temos nele, para se dispor a ele, para que ele possa usar. É por isso que muitas vezes a gente olha para os seres humanos, das vezes que se acham impossibilitados. A gente vê muitas vezes por aí nas ruas, pessoas que nasceram, muitas das vezes aleijado, paraplégico, que fazem coisas que a gente que é normal, a gente que tem um corpo saudável não faz. Isso é um ensinamento para nós ser mais corajoso. Terceiro, ele via como um cão morto. Davi o via como um príncipe a quem deveria honrar e restituir. 2 Samuel 9, 3, 7 e 8. Os humilhados serão exaltados. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás o fruto, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do seu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Essa é para mim e para você. Quando o Senhor Jesus disse que voltaria e nos levaria para Ele, para que onde Ele estivesse, nós estaríamos junto com Ele, assentado à sua mesa. 2 Samuel 9, 10, parteado, versículo. Ziba, que tanto apontou defeitos, agora foi restituído da função de senhor, tornando-se servo de Mefibosete, a quem havia lesado todos os anos e que viveu em Lodebar. A justiça de Deus pode parecer demorada, mas certamente chegará. Uma coisa que a minha esposa deu testemunho do patrão dela que se converteu, e ele falou uma palavra que foi forte dentro de mim. E é uma palavra que no nosso país, como nós sabemos que é considerado um país corrupto, né, infelizmente. Aí tem um ditado que a justiça do homem falha, mas a de Deus não falha. A justiça de Deus pode parecer demorada, mas certamente chegará. Ziba é um tipo de Satanás que rouba, nos envergonha e se aposta do que nós temos. Porém, no dia em que Deus nos honrar, Ele terá que nos devolver tudo o que roubou de nós, e em dobro e com correção monetária. Aí nos faz voltar lá em Gênesis, né? Quando Adão e Eva caíram e Satanás roubou-lhe
tudo que era por direito a Adão e Eva e para nós como filhos, descendentes, Satanás vai ter que lhe devolver tudo, principalmente o domínio que Deus tinha dado para Adão. E ainda nos verá sentado à mesa do rei. É o que Satanás vai ver naquele grande dia. Jerusalém, lugar dos príncipes de Deus. A vida de Mefibosete vai de um extremo ao outro. E ele começa no deserto, na sequidão e no anonimato. E termina no palácio real, assentado à mesa do rei. A graça divina é assim. Ela tem o poder de nos transportar e nos levar de uma posição a outra. Efésios 2:6. E Efésios capítulo 1:3, onde diz que Deus já nos abençoou e nos fez assentar nos lugares celestiais, lugar de honra. Quem Mefibosete tipifica em nossas vidas, em nossos dias? Mefibosete era um príncipe que vivia no deserto, num lugar obscuro, com medo e sem nada. Ele significa os filhos, tipifica os filhos que o rei está à procura para honrar e mudar suas vidas. Aqueles filhos de rei que nunca entraram no palácio, que vivem à margem da sociedade e não desfrutam da mesa do seu rei. Lucas 18:14. Se não me engano, deve ser essa passagem onde Jesus ministrou ali aquela parábola. Deus está falando de um tempo de revelações, de sair do anonimato e de um alimento especial e particular que só existe em sua mesa. Mefibosete representa os filhos que nunca tiveram face a face com o rei. E naquela época, para uma pessoa chegar diante do rei, e se o rei não fosse com a cara dele, era a morte na certa. Mefibosete representa os filhos que nunca estiveram face a face com o rei. Deus está falando de um tempo de intimidade com ele, de uma mesa onde todos são iguais. Mefibosete representa os filhos do rei que nunca comeram pão diariamente. Alguns provaram aqui ou ali, mas diariamente não. Deus fala de um tempo de revelações contínuas sem cessar, todos os dias na presença do rei. Na mesa do rei todos são iguais. Quando as trombetas do palácio anunciam a chegada de Mefibosete, toda a casa do rei poderia se perguntar: por que o rei quebrava o protocolo e deixava um deficiente como aquele não somente entrar, mas sentar-se à mesa e comer com os seus filhos? Poucas pessoas sabem que Deus conversa conosco em secreto. Poucos sabiam a respeito da aliança de Davi e Jonatas. E qual simbolizava a aliança de Deus conosco por intermédio de Jesus? Os filhos belos de Davi, Joabe, o capitão da guarda, estavam junto à mesa. E a mesa é reveladora, porque da cintura para cima todos são diferentes, mas quando estão todos assentados, são todos do mesmo tamanho. Está pegando aí a mensagem? Glória a Deus. É por isso que o mundo nos vê totalmente com um olhar insignificante. Mas Deus, o nosso Pai, Ele nos olha totalmente diferente. E a palavra diz que Deus, Ele não faz acepção de pessoas.
Ele começou em Lodebar e terminou em Jerusalém. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém. Esse é o final de que o Senhor deseja dar a todos aqueles que estão aliançados com ele. De uma só vez, a vida de Mefibosete mudou do anonimato a personagem célebre. E isto se chama honra. Jerusalém significa eternidade. E Lodebar, o lugar das pessoas, de provações, porém, uma hora em que ninguém espera, um dia especial que somente o rei conhece. A carruagem real vai passar, como passou nos tempos de Elias, e levará consigo os simples de coração e habitantes do deserto. E que Ziba tem rezado durante toda a vida para encontrar-se com o rei e por ele ser honrado em sua mesa. E para concluir a mensagem, para nós orarmos, Mefibosete era um filho de rei, que vivia num lugar obscuro com medo e sem nada. É tempo dos filhos do rei saírem do deserto, do anonimato, e serem honrados, e terem suas vidas transformadas. Até mesmo a criação espera por esse momento em nossas vidas. É como a palavra diz: a terra, a natureza, tudo que nela existe, espera pela manifestação dos filhos de Deus. E assim como aconteceu com esse personagem chamado Mefibosete, a terra está esperando para a manifestação dos verdadeiros filhos de Deus, que são nós. E que muitas das vezes, como eu disse, às vezes o inimigo te coloca tanto desânimo, que você muitas vezes tem vontade de desistir. Mas nós vimos o final que esse personagem teve. Que ele era esquecido, que estava numa cidade onde todos que eram, aos olhos humanos, eram insignificantes. Mas como Deus não se esquece da sua promessa e do pacto que ele fez, ele lembrou o rei Davi da promessa que ele tinha feito a Jonatas, seu amigo. E ali ele honrou aquele homem. Deus quer te honrar nessa noite. Deus quer tirar do seu coração toda a incerteza que o inimigo das vezes tem colocado dentro de você. Deus quer fazer que você aceite o convite para você se assentar à mesa do rei, para você comer junto com o rei e a comida do rei. Nos diz a palavra que em Apocalipse, que quando, após o juízo final do grande trono branco, cada um de nós receberemos umas novas vestes, brancas e resplandecentes, e com uma pedra branca, com um nome que só quem recebe sabe. Olha que honra para nós que temos essa esperança e que estamos esperando todos os dias, todos os momentos. Mefibosete, ele foi humilhado, mas como diz a palavra, os humilhados serão exaltados. E Deus vai te exaltar naquele grande dia. Deus vai te abençoar naquele grande dia. Se coloca de pé, eu quero convidar os músicos para que cante aquele hino de novo. Do Yeshua. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Feche teus olhos. Fica aí, Espírito.
Deixe o Espírito Santo te levar numa atmosfera sobrenatural. Aleluia. De novo, mais uma vez. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Dê uma adoração sincera ao Senhor esta noite. Abre seu coração para Ele, Ele está aqui para te ouvir. Aleluias. Meu amado é o mais belo entre milhares. Declare a Ele esta noite, aleluia. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Yeshua. Senhor Jesus. Pai, a tua presença, Senhor, ela é sobrenatural, Senhor, ela é imensa neste lugar. Nessa noite, Pai, através deste louvor, através da sua santa e bendita palavra. Bendito seja o teu nome santo, Senhor. Yeshua Hamashia. Senhor de toda a glória.
na liberdade do Teu Espírito Santo, Pai, nessa noite, Senhor. Os corações que aqui estão, que ouviram a Sua palavra, aqueles que estão assistindo através das mídias sociais. Manifesta, Senhor, aumenta a Tua presença na vida daqueles que estão nos acompanhando nessa noite. E saiam daqui, Senhor, transbordando da unção do Teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus, Pai, assim como o Senhor virou o cativeiro de Mefibosete, a promessa do Senhor é de virar o nosso cativeiro. Quando o Senhor se manifestar, que diz a Tua palavra e que todo olho verá, até os que estão passados, todos se dobrarão diante do Senhor, confessando que o Senhor é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Que a Sua justiça, Senhor, reinará por toda a eternidade sobre nós. Pai, eu creio, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor falou em cada coração aqui nessa noite, porque a ministração foi espiritual e não física. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha retribuir a cada um que está aqui nessa noite, assim como o Senhor retribuiu na vida de Mefibosete. Honra-nos, Senhor, diante dos nossos inimigos, faça-nos assentar à mesa do Rei e comer na mesa do Rei, em nome do Senhor Jesus. Que todos saiam daqui nessa noite tocado e abençoado pelo Teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Aleluia. Você que está ainda na atmosfera espiritual, continue adorando o Senhor. Continue louvando de todo o seu coração e de todas as suas forças. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santo, santo é o Senhor. Que o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a íntima consolação do Espírito Santo esteja no coração de todos nós, hoje para todos sempre, todos dizem amém. Domingo, não perca o culto às 8 da manhã, culto de Santa Ceia. Você está convidado a vir e trazer mais um. Amém? Glória a Deus.